Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Dia hoje foi uma segunda-feira de 36 horas, viu? Deixa eu ver esse reflexo no meu óculos. Uma segunda-feira que começou, junho chegou chegando. Boa noite, Vitória. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, extraordinária. Deixa eu mandar aqui uns convites. As pessoas que se interessariam por esse. Oi, Glênio, Cone, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se quiserem falar de que parte do Brasil vocês estão falando. Rosane, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a minha querida Maria do Carmo, especialista em marketing da consciência, consciencial, alguma coisa assim, e da escala Hawkins, que é um assunto que eu amo, porque eu gosto de todo assunto que confunde. Porque a gente vê um monte de gente, olha ela chegando, a gente vê um monte de gente falando sobre assuntos, boa noite, querida. E começa a se perder e vai levando quem tá junto, né? Nesse labirinto de dúvidas, meias verdades, assuntos. E eu acredito muito que é muito importante a gente trazer pessoas que trabalham com a ferramenta, vivenciam a ferramenta, empregam a ferramenta no processo terapêutico, empresarial, enfim, para ela esclarecer, né? E porque a gente aprende uma coisa, o ruim da gente aprender uma coisa errada é porque a gente sai replicando. É feito telefone sem fio. Quando vai chegar lá do outro lado, principalmente aqui nessa ferramenta que eu amo, mas chega de uma forma, só Jesus na causa. Suelen, não acredito, maravilhosa, você apareceu. Linda, palestrante do Bar da Consciência. Você é uma sereia. Ressurgiu agora dos mares, foi? Onde andas? Deixa eu chamar minha convidada. Tá no curso. Saudades também de você. Muitas. Muito. Ó, olha os corações que saíram. Ah, minha filha. Olá, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Menina, esse rosa. Boa Estamos, ó. noite! Uma composição azul e rosa maravilhosa. Perfeitas! Abençoada noite a você, abençoada noite a todos, sejam todos bem-vindos. Maria do Carmo, vamos lá. Você é especialista em escala Hawkins, em marketing também. Eu vi, né? Você trabalha com marketing. Hoje a gente vai falar de quê? Quer falar um pouquinho de cada coisa e depois a gente se aprofundar no curso que você vai dar? Fala um pouquinho do Olha, seu trabalho. a base de qualquer trabalho meu, seja enquanto terapeuta ou Hum. seja no marketing, nessa nova proposta de marketing, que outro dia a gente vai falar Eu disso, gostei disso, viu? é Eu uma gostei nova disso. proposta. Gostei. E é a escala Hawkins. Sim. E tudo parte desse ponto. Eu ouvi você falando aí agora há pouco, né? Quando entrou em contato com esse. Toda vez que ama entrar em contato com esse conhecimento, a gente compartilha disso. Inclusive, quando a gente se conheceu agora no curso, muito recentemente, gente, não tinha como esse encontro ser calibrado na alegria. Você não precisava calibrar nada ali, pendular nada para entender que o encontro foi calibrado lá nos mais altos da alegria, lá na euforia já. Verdade. Então, tão interessante que foi a conexão. Eu fiquei assim, depois eu até falei com Juliana, eu falei assim, olha, alguma coisa tem aí, porque eu senti uma euforia tão grande, uma alegria tão grande, um campo energético se mobilizando de uma forma tão intensa, que eu falei, não sei o que vem para nós aí não, mas é algo Coisa bom, é boa. algo positivo. Mas é interessante, né, Maria do Carmo? Como às vezes a gente se assusta com campos energéticos, né, e percepções sublimes e assim de êxtase, né? A gente vive tanto num mar de tristeza, de baixa astral, daquela coisa, que quando vem uma energia assim, a gente, né, meio que se assusta. E não é para se assustar, é para curtir. Foi bem interessante o processo.
E Muito é igual bom. você estava falando, toda vez que você entra em contato com esse conhecimento, traz aí, né, essa sensação, essa alegria. E comigo não é diferente, Ana. Comigo, eu digo que existe uma Maria do Carmo antes da escala Hawkins e uma Maria do Carmo depois da escala Hawkins. E como ela é base para todo e qualquer trabalho que eu realizo, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dela, né? E num outro Muito momento a bom. gente fala mais sobre essa nova proposta de marketing, que é um marketing mais consciente, muito baseado nos conceitos do Hawkins. Exato, esse marketing consciente eu acho muito massa, porque falando da área terapêutica, do povo que cura o povo, parece que é duas coisas que dá choque. Não, não quero, porque eu sou espiritual e marketing é uma coisa, né, falsa, fake. Eu acho que eu percebo uma ferramenta. Toda ferramenta nova, ela dá uma certa estranheza, não é? E aí, os que têm menos critérios se jogam. Vai, eu vou na frente, não é? E mais, tem muito a ver com os campos que a gente está ligado também. Porque se você está ali na culpa, você dificilmente vai, né, ter coragem ou na vergonha. Eu escuto demais pessoas, Maria, eu não abro uma live igual você porque eu tenho vergonha. Olha o campo da vergonha aí se manifestando e impactando a vida da pessoa e adiante de chegar a mais pessoas, né? Talvez em outras áreas não esteja naquele campo, mas quando se fala nesse assunto específico, aparece, surge aí. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais nisso daí Você para mergulha em liberar. tudo. Como você disse, tem muita coisa da escala Hawkins por aí. E a Muita gente vê loucura, né? muita informação que não condiz muito com o que o próprio Hawkins traz no trabalho, enfim. É... Enfim, Vamos lá. vamos lá. Explica o que é. Por favor, vamos começar do princípio. Tem figura aí, tem desenho? Tem alguma imagem aí? Temos a Pronto, escala me explica o e que é a nós temos escala. o Quem é gráfico de Hawkins? avaliação aqui, Pronto, tá? Hawkins é o quê? Um cientista, um matemático, um físico. O Hawkins, ele era um psiquiatra norte-americano. Pronto. Em uma boa parte ele dedicou muitos anos da vida dele fazendo o estudo que culminou no que hoje a gente conhece como... O nome original é Mapa da Consciência, só que Mapa da Consciência tem os direitos reservados, né? Então a gente utiliza aqui escala Hawkins, até porque para honrar o nome do Hawkins, também porque foi ele que manifestou essa, trouxe, compilou, explicou aqui para nós meros mortais, né, realizando aqui nessa 3D a escala, as esferas dos campos energéticos. Eu chamo de campos energéticos emocionais, porque a gente vê muito aí uma questão de confusão e de chamar o falar da escala apenas como frequência vibracional. Eu sempre tive dentro do meu entendimento, né? Eu participei por... A escala Hawkins, para começar, surgiu na minha vida depois de um processo profundo de liberações. Em uma noite anterior, eu fiz uma liberação profunda, profunda, profunda. E eu venho muito da vertente do Cryon, né? O Cryon fala: universo, o que eu não sei, que se eu soubesse, eu saberia. E aí eu lancei essa pergunta. Porque às Nossa, vezes a gente não sabe nem o que perguntar para o universo. é verdade. Se a gente não acessou aquela informação ainda, a gente não sabe nem o que perguntar. E aí eu lancei essa pergunta para o universo. No dia seguinte veio o seminário da escala Hawkins, do meu primeiro professor da escala Hawkins, que foi o Bruno Raoni. Aí depois eu aprofundei com o Eric Davi, do Instituto TQA, dentro do Quântica para Todos. E depois eu falei, cara, que não basta, eu quero mais, estou com sede demais, quero entender, né? Quero compreender e quero mergulhar mesmo. E aí eu comecei a ler todo o material que tem em português do David, o último. É esse daqui que eu ganhei de presente de aniversário da minha irmã, Ai, por recuperação. esses livros aí são maravilhosos. Deixa eu dizer que o P tá na live. Você tá na live, P. Um beijo. Os livros do Hawkins são maravilhosos. Eu tenho um aqui, ó. Tenho Deixa Aí, Sim, tá vendo? maravilhoso. E eu tenho esse Poder versus Força. Sim. São O bem último que faltava em português era esse daqui. Era o Cura e Recuperação que eu ganhei de presente da minha irmã de aniversário eu vou agora. atrás.
Era o que faltava para minha coleção, porque eu mergulhei profundamente, eu fui estudar. E aí a gente escuta muito falar da escala como frequência vibracional. Sim. E dentro desse meu estudo, dentro desse meu entendimento, não é apenas frequência vibracional. O estudo do Hawkins é muito mais profundo que isso. E o que ele propõe é calibração em nível de consciência. É o estado de consciência onde você está, Então, bora lá. associado ali. Em parênteses. Agora, para. O pessoal fala assim. Porque para atrair, a gente tem que ser bem, né? Para eu atrair, sei lá, o carro, a casa, o relacionamento, eu tenho que vibrar uma frequência daquela pessoa. E a escala vai dizer que é outra coisa, é um estado de consciência, que é a média das frequências. Explique, professora, por favor. É o estado de consciência. Existe um grande campo de informação, que é um campo organizador da consciência humana, né? E esse campo de informação, dessas energias organizadoras da consciência, ela tem várias características. Quando a gente vê aqui no gráfico vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, e aí vai saltando, né, para os outros níveis mais elevados, coragem, disposição, neutralidade, nós vemos aqui a nomenclatura de um estado de consciência. Esse estado de consciência, ele carrega o nível energético, que é o que a gente conhece por 20, 30, 50, 350, 700, 1000. São esses números que geralmente aparecem aqui no gráfico. E que muitas pessoas utilizam esses números como hertz. Só que quando Hawkins traz essa numeração, essa numeração, ele estabelece uma escala arbitrária de 1 a 1000. É ele que determina que a escala é de 1 a 1000. E são números de base decimal que traz esse campo, né? Que traz a informação desse campo, desse grande campo da consciência, do nível energético por trás da consciência. Ô, Maria do Carmo, me diz uma coisa. Você diz o nível mais... O início é o quê? Vergonha? Dentro do estudo do Hawkins, o nível mais baixo de energia é o nível da vergonha, que é o nível 20. Esse nível aqui, quando a gente fala que é em estado de consciência, porque aqui, quando a gente fala vergonha, a gente lembra de emoção. Sim. Quando ele traz vergonha aqui dentro do estudo dele, ele está falando sobre um estado de consciência. Se a gente pega esse outro gráfico aqui, que de fato é um mapa, eu vou trazer esse coloridinho aqui, que talvez fique melhor para ver. Acho que não vai dar para ver. Não, mas aqui, esse daqui é uma compilação do que é o verdadeiro mapa da consciência, que é esse trabalho do Hawkins. Nele, ele organiza o que aquele estado de consciência, aquele nível energético traz, e também a visão de vida. Ficou sem som agora. Oi? Voltou. Vai, visão de vida. Quando vai esclarecer, as coisas ficam sem som. Volta. Sim, você já tá acostumada, né? Eu já vi live sua que caiu. Já teve de tudo. Muita. Aí vamos lá. Então, por exemplo, a pessoa que vibra na vergonha, não é só que ela vive envergonhada. Ela tem uma visão de vida por trás dessa emoção. É isso? É uma visão de vida diferente, a visão de Deus é diferente, o processo que a pessoa experimenta é diferente, as emoções que ela experimenta é diferente. Por exemplo, a principal emoção desse estado de consciência é a humilhação. Então, se você, às vezes, na infância, sofreu uma humilhação, sei lá, na escola, vamos colocar um professor lá na sala de aula humilhou. Essa memória, ela cristaliza e você se liga a esse campo de informação maior, que é o que a gente conhece como estado da vergonha. Se você não libera essa informação aqui, ela fica cristalizada em você, a sua vida passa a ser regido por esse campo. E esse campo vai organizar as coisas que vão se manifestar, que você vai atrair, porque ele fala de atrator, né, na sua vida. Ou seja, mais situações que você vai ser humilhado,
baixa energia, você vai ter que tirar da sua energia aquele sonho que você tem, você vai precisar desempenhar um grau elevadíssimo de energia para conseguir materializar. Esses campos, quando a gente fala que temos um limiar, né, um ponto de corte, digamos assim, entre esses campos negativos e os campos positivos, esse campo de corte, digamos assim, é o campo da coragem, que é o meio aqui, esse verde A maior aqui. coragem é quando o jogo começa a virar, né? Na Quando você coragem, ficou a gente coragem. vira o jogo. A gente Sim. começa a virar o jogo e aí as coisas abaixo da coragem, nesses Quais níveis são? abaixo, igual na Não, vergonha, que a gente... lê pra gente abaixo da coragem, pra ver se a gente se encaixa. Vamos cá. Vai, abaixo da coragem. Vergonha, nível 20, Hum. culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. Desejo Esses também? níveis organizadores aqui são níveis de esforço. Você tem que esforçar muito para conseguir alguma coisa na sua vida. Ah, Maria, eu tenho um apartamento dos sonhos, quero materializar. Mas se você está aqui no desejo, você vai ter que colocar muita energia para conseguir concretizar aqui. E aí que é o que se Engraçado. fala tanto, que é a sua frequência que cocria e tal. Mas é porque tudo se organiza de uma forma que fica mais dificultoso. Esses campos, eles são retroalimentados por eles mesmos. E da mesma forma, um nível energético negativo puxa o outro para baixo. É como se você ficasse numa bola de neve. Mas veja, vamos lá. O medo, eu até entendo. É mais fácil, né? Você está vibrando no medo, você vai atrair mais coisas que lhe tragam mais medo, mais culpa. Eu acho que para mim, medo e culpa é o que, sabe, desmantela tudo. Né? Você tem medo. E quando você tem um ato de coragem, você se sente culpado, porque isso não deu certo, aí você volta pro medo e fica naquela. Anda para frente, anda para trás. Mas você tem um degrauzinho aí que você fala do desejo. E no poder da atração, né? Em todos os. São muitas teorias. Você tem que ter o desejo ardente para realizar aquilo. Mas desejo tem uma calibração baixa. E aí, como é isso? Explique, por favor. Eu gosto de trocar desejo por vontade genuína do espírito. Por Porque vontade. existe um desejo do ego e existe um desejo, uma vontade real da sua alma, que é crescer, evoluir, né? Do seu ser. Nós tendemos, como criaturas divinas, tendemos ao crescimento. Se está puxando para baixo, tá errado. Eu costumo dizer que se está pesado, tá errado. Porque a nossa natureza humana, ela tende ao crescimento. E aí, quando a gente fala nesse desejo, que é um desejo de ter, né, apenas ter, ele está muito embasado no ego. Esses campos mais abaixo, que eles estão alimentados no ego. E quando você deseja a partir do ego, não é que não se manifesta, só que você vai colocar muito mais energia. Quando a gente fala de subir aqui, vamos lá. Vai, sobe. Orgulho pulando para coragem. Coragem é aquele limiar, aquele limitador, onde Sim. você começa a ganhar mais energia. Gente, sabe o que eu tô vendo aqui? Cadê a galera da live? Gente, compartilha aí. Vou compartilhar aqui com a minha galera As também. meninas estão contribuindo aqui, ó. Párvora, você estava escrevendo e ela falou. Será o desejo muito ligado ao ego? Sim. Na Sim. linha de são diferentes, né? Párvora, compartilha essa live, manda pro povo entender Bora o que aí. é. Vamos ver aqui se a gente manda mais para alguém. Estou procurando o povo que Mandar. gosta. Antônio. Porque aqui, só de você acessar esse nível de informação, só de você ter contato com essas informações, com esse campo, você já ganha um quesinho de energia. É verdade. Sim. Porque estado de consciência é na hora que você desperta para aquilo. Poxa, eu Sim. estava desejando, por isso que aquilo. Por exemplo, vamos lá. Eu desejo, eu quero que você seja bem, bem didática. Eu desejo um carro. Porque eu acho que existe o carro que vai me fazer bem e existe o carro que eu quero só para ostentar. É isso? A intenção por trás é que sustenta o campo, digamos assim. É o que está ligado ao campo. Porque o campo ele é organizador. Se você está Sim. com
uma intenção não íntegra, como o Hawkins fala no livro, tem um livro maravilhoso dele que é O Sucesso é para Você. Ah, Ele eu fala tenho. para esse é maravilhoso, você já leu? Minha gente, vamos ler esse livro. Esse Vamos ler. livro é sensacional. Vá. Depois eu vou comentar sobre. Ele fala que para a gente alcançar o sucesso, a gente precisa estar calibrando, ou não precisa de muita coisa, fica calibrando na disposição, no nível da boa vontade aqui. Tá, e você deseja o carro. Se é um desejo, quais são as razões inconscientes, o que está sustentando esse desejo? É um desejo de. Porque assim, se é algo projetado para fora, eu quero um carro para conquistar a minha gatinha, namorar. Vamos lá. Aí o Os cara vai homens, dizer que né, foi por geralmente. amor. Hã? Aí o cara vai dizer que não, mas eu queria conquistar o carro por amor, porque era para conquistar a gatinha. Vamos colocar na lista, porque a gente vai no Anaflix, a gente vai ler esse livro. Vamos. E a gente chama Maria do Carmo para comentar com a gente lá no encontro. Bora, amo, amo. Sim, vai. E tá, por amor. Será mesmo por amor? Porque por amor a gente não precisa mostrar bens materiais para o outro. Não, O próprio campo do pra gente amor, ter a ele justificativa dele, né? Vá. é justificativa. Se é algo que eu estou fazendo com a intenção de agradar alguém, se é algo que eu estou fazendo com a intenção de manipular alguém, se é algo que eu estou projetando, qualquer coisa que eu deseje projetando para fora, aí você tá lá abaixo do nível de consciência. Às vezes a gente deseja porque tá na culpa. E aí acontece o que eu chamo de sopa emocional. Porque é um campo negativo puxando o outro. Um campo puxa o outro para baixo. E aí vira uma sopa de emoções. E aí acontece dinâmicas ocultas dentro do próprio campo. Porque às vezes você tá ali no desejo do carro, mas porque você se sente envergonhado, porque lá na adolescência, sei lá, alguém te humilhou e você se ligou a esse campo de humilhação, e agora você quer o carro para provar que você não é inútil, porque na vergonha a gente se sente inútil. Entendeu? É forte. É E porque aí um tem campo esconde o situações outro. na mente, entendeu? Já deu uma bugada aí, Ana. Bora lá, bora trazer mais clareza aqui. Então, se a intenção está em Obrigada, conquistar Estela. Vá, e o fale. desejo está baseado nessa intenção de projetar algo projetado para fora, porque eu quero provar algo para alguém, porque eu quero mostrar algo para alguém, porque, né, eu quero manipular uma certa situação, calibra do desejo para baixo, você tem baixíssimo nível de energia, você pode sim manifestar. Eu não acredito que você não manifeste. Nós somos co-criadores. A questão é de onde você vai co-criar. Qual Sim. o nível energético que você vai se associar, né? Vai permitir que organize a consciência, vai se associar para co-criar aquilo, para manifestar aquilo. E aí você pode querer um carro de outro nível, do amor. Ah, porque o carro, sei lá, vai me ajudar a sair daqui da minha cidade para ir lá visitar a Ana. Sim, Lá venha. para a terrinha da Ana. Entende? Tem o desejo genuíno da alma, que não é algo projetado para fora, é algo para uma paz interna, para vontade interna, genuína. E tem esse que é para satisfazer essas vontades do ego. Satisfazer os desejos do ego. E aí, quando nós estamos calibrando aí nesse campo de desejo, o interessante do campo do desejo é que quanto mais eu desejo, mais eu desejo. Ele é autoincitável, assim, né? E o regime, o processo de quem calibra no desejo é um processo de escravidão, porque você nunca está satisfeito, né? Porque aí vem lá liberações de certos hormônios, né? Como a Sim. dopamina, que viciam. Você mal conseguir uma coisa, aquilo vem dentro de você. É um eterno videogame infinito. E aí é onde está, que nós vamos falar em uma outra oportunidade, a questão do marketing. Porque muita gente, muitos terapeutas que trabalham com energia, têm aversão ao marketing, porque boa parte do marketing incita o desejo. Os gatilhos, escassez, que eu ia falar que tenho ódio. Não.
Por favor, Ana Paula, refaça a sua comunicação. Ó, vem com gatilho de escassez pro meu lado. Venho com gatilho de exclusividade, de, sabe, aquelas coisas que o marketing, eu acho que já é um marketing meio ultrapassado, mas a pessoa continua insistindo, né? Sim. Olha, E o pessoal está dizendo porque aqui, desejo é interminável e insaciável. Verdade, Parbata. E Carla está dizendo aqui, minha irmã queria um carro para levar a vovó no hospital. Ganhou de presente porque fui sorteada em um consórcio. E Ótimo. olha que legal. Quando você tem essa vontade genuína da alma, esse desejo genuíno, eu gosto de usar vontade só porque só para trocar, assim, porque, né, para Sim, conseguir diferenciar. Mas quando essa vontade é genuína da alma e você se associa a essa vontade em níveis mais altos, a coisa vem sem você precisar fazer esforço, igual no caso que ela relatou aí num sorteio. Você não precisa empregar tanta energia e fazer tanto esforço. A coisa vem, ela acontece naturalmente. E isso, gente, é da natureza humana. É da manifestar, nossa minha natureza gente. humana. Manifestar as coisas da natureza humana, pelo amor de Deus. Só precisa subir a Somos calibração. co-criadores nesse sentido. E nós podemos co-criar, porque o que, que acontece? Quando a gente está num nível de consciência, que a nossa consciência está organizada, por exemplo, na culpa, que tem essa sensação de fracasso, né? Quanto mais eu me sinto fracassado, mais situações de fracasso eu vou co-criar. E aí é onde a gente vem. Porque você é uma consciência. Só que aí, quanto menos consciência você tem, menos nos níveis mais baixos, mais energia você precisa empenhar. E você vai fazer isso muito voltado pelo que o próprio campo quer. É como se você tirasse o seu poder pessoal. Eu não sabia. Você, assim, nos níveis baixos, você não tem muito poder de escolha, porque um vai reto alimentando o outro e organizando. É como se. Sabe, o Maria vai com as outras? Sim, Você sim, vai e segue o sim. fluxo do campo e se comporta conforme o campo traz a informação e tem uma visão, inclusive, de Deus em relação àquilo e passa por processos onde você não tem clareza, você não tem o seu poder de escolha, digamos assim. Foi para a coragem, que é o limiar ali, aí você já começa a ganhar energia. Aí você vai ter mais clareza, inclusive, do que você quer. Porque pensa só, é como se você tivesse abafado. Deixa eu pegar aqui. Vai. Bom, que eu tô na casa Eu de uma quero fazer esse consteladora, curso. né? A gente tem uns bonequinhos. Vamos colocar aqui que é você. Aí você tá vibrando, calibrando no nível baixo aqui. É como se você tivesse abafado aqui. E não conseguisse, ó, não conseguisse ver direito. Não conseguisse ter clareza. Você se muniu de coragem por algum acontecimento na vida, você consegue pular para cá. Daqui é como se você visse aqui embaixo e visse aqui na frente e tivesse mais clareza. Então você consegue ver coisas que antes você não via. Lembra que eu falei lá? O que eu não sei que se eu soubesse eu saberia? Talvez seja só o nível que você está de consciência que ainda não te permitiu, digamos assim, acessar mais informações, porque não está naquele nível. Tá Sim. de um outro lugar, tá de um outro patamar, né? De uma outra dimensão. Sim, a gente sabe que a consciência que criou o problema, ou o desafio, ou o contexto, não vai ser a mesma que vai trazer a solução. Porque Não. senão ela não teria criado aquele problema. Então, ela vai ter que fazer um movimento de expansão, subir um degrau aí, sei lá o quê, para olhar, como você bem colocou aí, olhar de um outro ângulo, né? E assim, é aquilo ali. E me diz uma coisa, diga os próximos, para ver se a gente se encaixa. Vai, minha Sim, gente, vamos vamos vibrar no lá. alto, deixa os para baixo, vamos. Vamos Vamos. deixar os para baixo, vamos começar Então, a ganhar energia aí, a cocriar com vai, leveza. já vou sentir minha energia aqui. Fala. Veio aqui para depois do orgulho, o último baixo, veio para o limiar, que é coragem. A coragem calibra em nível 200 e a partir daqui você começa a ganhar energia. Aí depois da coragem vem Peraí. neutralidade. Aqui está É isso, viu, Carla? Coragem. É uma história coragem. particular que Joana fez. Coragem, mulher. Vai. Aí depois da coragem a gente vem para neutralidade.
Depois Gosto. da neutralidade, aqui está a boa vontade. Eu gosto de usar muito disposição, mas boa vontade e disposição é o mesmo nível. Lá no livro Sucesso é para você, que vocês vão ler, É lá no maravilhoso. Netflix, Vamos ver juntos e você vai, viu? vou. Vamos. E lá ele usa muito boa vontade. Eu prefiro usar a Tá. disposição. Aqui nesse gráfico aqui, que é lá do instituto que eu me informei, tá boa vontade. No meu novo pro curso, eu já coloquei disposição. Vai. Aqui, pós a disposição, nós viemos para aceitação. Depois a razão, amor, alegria. Em alguns gráficos vocês vão encontrar como amor incondicional, paz e iluminação. A partir daqui da coragem, você começa a ganhar energia. A partir daqui, você entra de volta com o fluxo natural da natureza humana, né? Fluxo, ficou redundante isso, mas, Não, mas deu para fluxo entender, né? natural. É, porque tem uns fluxos criados, né? A base da britadeira. Diga, esses baixos são a base da britadeira. Sim. Acima, você entra novamente no fluxo da natureza humana, que tende a crescimento, que tende a expansão. Aqui você tem um ganho muito grande de energia. Se tem uma coisa que você quer conquistar e você não consegue lá no nível da culpa, da apatia, né, da vergonha, aqui a partir desses níveis você consegue conquistar pelas sincronicidades da vida, né? É igual a moça citou, ganha um prêmio, ganha um sorteio. As pessoas, gente, chegam. A Ana, que é o nosso encontro maravilhoso, né? E As outras pessoas mais saem, alinhadas chegam. Oi? e outras saem, E né? outras saem também porque não encontra mais. O nível energético é diferente. Sabe Sim. o que é legal de tudo isso? É que a gente consegue identificar esses níveis, né? A gente consegue identificar esses níveis e entender onde que a gente está nesses níveis. Porque nós, enquanto humanos, nós temos nossas complexidades. Eu posso estar calibrando em um nível em uma determinada área da vida e em outro nível em uma determinada área da vida. E a junção de todos, né, a média do que a gente está calibrando na nossa vida é o que a gente chama de calibração geral na maior parte do tempo, dentro Olha, do seu trabalho. interessante, ó, Parvata até falou aqui. Há alguma relevância com. Eu achei interessante isso, porque você pode calibrar em alguma área uma calibração alta, na outra mais baixa, e, né? Aí Parvata perguntou assim: alguma relevância com as cores, relação com os chakras, por exemplo? Cada chakra tem um nível energético, sim. Ele calibra em um nível energético diferente. As cores aqui são para a gente facilitar visualmente a identificação, mas não tem nada a ver. Eu participei de um podcast uma vez e o entrevistador perguntou se aqui não era mais roxinho, porque era mais pro meu nome, Violeta lá, Sim, o raio raio violeta. violeta. Patrícia Civil. Aí eu falei, não, aqui foi colocado para uma questão de identificação mesmo, mas não tem essa ligação, essa correlação com ou o raio violeta, ou o raio infravermelho, né? As cores dos chakras. Embora os nossos chakras, eles têm também um nível de calibração, tá? O coronário, se não me engano, ele calibra em 600, que é o nível da paz. Eu não vou lembrar os outros agora, mas os nossos chakras, cada um tem uma calibração também, uma calibração natural. Me diz uma coisa, Maria do Carmo. Você falou assim: a gente pode calibrar. Por exemplo, vamos dizer que no profissional a pessoa calibre na alegria. Na saúde, esteja em paz, né? No dinheiro, esteja no medo. No relacionamento, esteja na coragem. Sei lá, alguma coisa assim. Aí você tira uma média e a vida dela entra naquela média. Isso. Esses campos, eles vão organizando a nossa vida. Se eu tô lá no trabalho, calibrando na alegria, eu vou trazer essa energia para o meu trabalho, logo eu vou atrair mais situações que estejam alinhados com esse nível. Se eu tô lá num relacionamento, vamos colocar aqui bem contraditório para ver. Pode falar, vá. Se eu tô, se eu tô num relacionamento, por exemplo, na culpa, houve, por exemplo, uma No medo. traição, eu estou me sentindo traído, estou culpando o outro por ter traído.
Ou então me culpando porque eu fui, abre aspas, idiota de ter sido traído, entendeu? Sim. Esse campo aqui e esse campo aqui, esse campo de culpa vai organizar a área dos relacionamentos, esse campo de alegria vai organizar a área do trabalho. O que pode acontecer? Uma dinâmica que pode acontecer. A pessoa vai se fechar para os relacionamentos e focar no trabalho. Aí vira uma. Eu esqueço a palavra, é o Workaholic. Workaholic. workaholic da vida. E aí vai focar só nos trabalhos. Por quê? Porque aqui tem mais energia, gente. A nossa natureza, ela tende a procurar aquilo que faz naturalmente, aquilo que nos faz melhor, nos sentir bem. Você não quer ficar num lugar onde você é mal visto pelas outras pessoas, não é respeitado. A gente quer estar em companhia de pessoas que nos façam bem. Não é Sim, isso? sim, Da mesma forma é isso. Então, toda a energia dela vai voltar para a hora do trabalho. Só que aqui está desbalanceado. sim. Uma hora que a corda vai quebrar. E aí a pessoa vai ser chamada a olhar para essa área do trabalho. A média, culpa aqui, alegria aqui, coragem aqui, paz aqui, é como se esses grandes campos se reencontrassem no geral na vida da pessoa e você tivesse uma média de onde ela está na maior parte do tempo. Porque um campo vai, no caso, o campo da alegria vai levantar essa pessoa e talvez essa pessoa não caia numa depressão, por exemplo. Né? Ou, sei lá, em casos de ir para vergonha, não vá para agressão, que a vergonha é um nível muito agressivo. É o nível dos vândalos, que a gente conhece como os vândalos. Não vai lá quebrar o carro do ex, por exemplo. Né? Ó, E aí tem essa média harmônica que a gente está na maior parte do tempo. O nosso chamado é para a gente estar calibrando na maior parte do tempo em níveis mais elevados, né? Em níveis de consciência que nos sustentem, porque os níveis elevados eles nos sustentam, eles dão sustentação à vida. Enquanto os níveis negativos é como se fossem, a gente usa dentro da comunidade um termo que é o buraco negro, eles vão sugando as energias, sim. né? E Olha o que o Carlos está perguntando, licença, Maria do Carmo. Seria possível trazer essa energia mais elevada para reverberar nos outros setores de forma consciente? sim, A alma está querendo e equilibrar as contas. Uma conta está negativa, outra positiva. sim, esses campos eles vão se encontrando e um vai ajudar, por exemplo, uma pessoa que está calibrando, se uma área da sua vida está calibrando na alegria e a outra está na culpa, você pode, em média harmônica, ter um up de energia para conseguir sair da culpa. Se você, a partir desse olhar da alegria, consegue acessar, por exemplo, a experiência, a importância que foi aquela experiência, os bons momentos que foi aquela experiência, pegando a questão do relacionamento da traição, você consegue saltar de consciência e aumentar o nível energético. E, de repente, para a aceitação, que é o nível do perdão, e liberar o perdão para aquela pessoa que passou por esse processo, por essa experiência. Porque, no final, Ana, é tudo Sim, experiência. minha gente. Não adianta carregar esse peso. O que foi, foi. O que não foi, será. Sim. Mas, Carlos, me explica uma coisa. Vamos lá. Cheguei no seu consultório. Aí você faz todo um diagnóstico, você faz perguntas e respostas. Como é o diagnóstico? Hoje, eu trabalho com um protocolo, que é o protocolo da terapia quântica aplicada. Ele é feito em 4 etapas. A primeira etapa, eu faço uma análise do seu campo. Eu uso muito a escala Hawkins, mas não só a escala Hawkins. Eu vou ali verificar se tem... Primeiro, se eu tenho autorização para te atender, porque não é todo mundo que a gente tem autorização para atender. Que lindo! Sim, existe uma responsabilidade energética, espiritual, muito grande dentro desse trabalho. Então, trago a Ana lá, pego os dados da Ana, o que a gente chama testemunho lexical, nome completo e data de nascimento da Ana. Tenho a permissão da Ana para acessar o campo dela e fazer a análise dela ali. A pré-análise. Isso acontece geralmente 24 horas antes do dia da sessão, do nosso tete-a-tete ao vivo. E ali eu vou ver se eu tenho autorização do eu superior da Ana
para acessar o campo vibracional dela e fazer as análises e correções necessárias. Aí eu vou ver se existem energias de baixa vibração e alta densidade no campo da Ana. Se existe algum tipo de magia negra, por exemplo, algum tipo de trabalho que está ali atravancando. Se existe aparelhos, chips, implantes. Qual que é a calibração que ela está. Qual que é a polaridade, se está na polaridade yin, na polaridade yang. Por quê? Como que estão os chakras? O chakra está hiperativo, está hipoativo? Eu faço toda essa verificação na pré-análise, que geralmente é 24 horas antes da sessão. Por quê? O que acontece, por exemplo, muito em consultório de psicólogo? O cliente chega, e eu falo, gente, porque eu já passei por isso, tá? Falo de atestar. A gente chega frente ao terapeuta e às vezes não sabe o que dizer, não sabe nem o que falar. E às vezes esse não saber o que falar é porque ele mesmo não entrou em contato ainda com questões dele, porque o campo está tão carregado que ele não consegue acessar. Como é que eu vou falar para você o que eu estou sentindo se nem eu sei o que eu estou sentindo, né? E aí, o que é feito nesse processo? A gente avalia quais são as influências externas. Aqui nós estamos varrendo, eu costumo dizer que a gente está varrendo a porta da casa. A gente olha o que está por fora. Varri a porta da casa, aí ok. Identifiquei, tem chip, tem aparelho, tem implante, tem magia negra, tem influência de elementais na casa, porque às vezes a influência está no ambiente, às vezes é o seu trabalho, a sala de trabalho. Eu já peguei caso que tinha elemental na casa que a pessoa estava morando, elemental da água na casa que a pessoa estava morando, e isso estava influenciando. Enfim, existem N e N casos. Aí o que a gente faz? A gente dá um comando de limpeza, o comando de liberação, limpa a porta de fora, limpa a calçada, faz o alinhamento de chakras, porque às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue expressar, porque tá com o chakra laríngeo bloqueado, o chakra sexual bloqueado, e ela não consegue, ou o plexo, né, que fala também da relação com o mundo, e ela não consegue se expressar. E aí são dados... Tenho que parar, porque as perguntas estão demais. Porque vocês engajam aí já vai falando. Bárbara perguntou, a própria pessoa pode fechar esse campo de não permissão, né? Serra do Divino, que é a minha doutora, cadê ela, meu Deus do céu? Ela perguntou essa permissão, como se faz? A permissão quem dá, nesse caso, a gente pergunta para o eu superior da pessoa e para nossa hierarquia de trabalho também, porque a gente é ancorado por uma hierarquia. Tanto a hierarquia pessoal da Maria do Carmo, quanto a egrégora do projeto TQA. E aí a gente pede autorização, porque às vezes a gente não vai ter autorização, porque às vezes a pessoa precisa ir num solo sagrado antes, fazer um processo ali, uma liberação ali, que é somente aqueles seres, aquelas consciências, aquelas energias daquele local que vai conseguir liberar, para depois ele chegar aqui. Entende? Aí a pergunta é sempre para o seu eu superior. Eu superior da Ana Paula tem autorização, poderia e deveria, bem como serve ao bem maior. Porque não adianta a gente acessar o campo de alguém por curiosidade. Maria, eu quero ver, eu tô curioso. Não. Aqui o negócio é sério. Eu já tá liberado aqui, ó. Só de perguntar, já foi. Pode olhar tudo. Vá. E aí pode acontecer da pessoa verbalizar que tem autorização, mas inconsciente por algum motivo não tem. Ou a pessoa pode dizer que não aceita e tem autorização. Geralmente não acontece isso, porque eu não pego casos em que a pessoa não é a pessoa que procura, né? Porque precisa primeiro desse passo da pessoa para a gente começar o processo. Certo. Vamos voltar. E aí... Aí você fez a limpeza da calçada, organizou. Isso tudo antes da sessão. Isso tudo antes da sessão. Um dia antes, geralmente na noite anterior da sessão. Para que a pessoa chegue ali um pouco mais leve, para que a pessoa consiga ali, de fato, acessar as emoções, o que precisa ser dito, visto, limpar as barreiras, alinhar os chakras, né? E para que ela tenha um mínimo de sustentação energética para chegar na sessão. Quantas sessões são? Nesse protocolo, tete a tete, oficialmente, são 2. Em alguns casos muito específicos é que a gente estende para 3 ou 4.
É um protocolo muito pontual e muito rápido. O ganho de energia, porque aí tem a segunda sessão que eu já conto para vocês, você tem um ganho, um boot de energia muito alto. Porque veio, a pessoa Eu vou veio, voar. eu fiz essa pré-análise. Eu vou voar. Aumenta a minha energia, vou sair daqui. Vai ser Fizemos vontade. a pré-análise da pessoa, limpamos ali a calçada. Agora vamos olhar para dentro, vamos entrar para dentro da portinha da pessoa. Aí a gente vai investigar, você vai trazer uma questão. Maria, hoje eu quero olhar o meu profissional. Eu quero olhar o meu relacionamento. Eu quero olhar, né? Isso você me responde antes no formulário que eu envio. O que você quer olhar? E aí a gente vai investigar através de várias técnicas qual que é a origem daquela dor. Por exemplo, lá. Lembra lá no nível da vergonha que eu falei que era a criança que foi humilhada na escola pelo professor, por exemplo, e está carregando esse nível de consciência associado à vergonha, esse trauma? Aí a gente vai investigar ali na primeira sessão tete a tete qual que é a origem disso. Investigamos lá. Primeira infância, primeira infância na escola. Aí a gente vai para um diálogo investigativo. Dentro desse diálogo investigativo, a gente utiliza várias técnicas, meditação, movimentos, enfim. A gente vai investigando, utiliza a escala e uma outra mesa que não está aqui comigo, mas a gente tem outros gráficos lá para saber se é uma causa raiz que está ligada a traumas, se é uma causa raiz que está ligada a sistema familiar, se é uma causa raiz que está ligada ali a autossabotagem, que é muito comum. Porque a autossabotagem ela se subdivide ali em vários processos. O sentimento de não merecimento, o sentimento de esse vácuo de auto-amor, né? Às vezes a pessoa ainda não acessou o amor a si mesmo, então existe um vácuo, existe uma falta ali e faz com que ela se sabote no processo. Conseguir identificar também em qual nível está essa causa raiz. Está a nível DNA? É informação de DNA que comporta até 5 vidas, nossa ancestralidade. Está a nível de alma, que vai lá na nossa mônada, lá na nossa alma. Ó a mônada aí, Carla. Porque eu estava no curso do Juliano e o povo perguntando coisa de mônada. Parece que estavam tudo comigo lá no curso. Não é? Vá, É. continue. Façam o próximo, né? Com Super recomendo. certeza, em Recife, viu? Pois é. E Vá. divulga logo aí pra gente. Desenrola aí. Vamos, já Bora. tá. Já pode estar com a roupa de vir, minha filha, porque já está separado o Ó, lugar. eu vou. Vá. E pode estar a nível primário, né? A nível lá da infância. Pode estar a nível primário, de alma, a nível DNA e a nível de inconsciente coletivo. Olha quanta. Minha gente, vocês estão observando o quanto o assunto é profundo, sabe? E delicado. Oi, Sim. João, querido, boa noite. E a gente vê tanto absurdo, tanta alegoria. Mônada está ligada à alma. Eu ensinei direitinho também, que eu Ah, perguntei ao professor. tá Eu bom. revisei antes de falar para você, tá? Ó. Então, que eu não vou, né, falar besteira. Quando esse assunto é delicado, de muita responsabilidade. E a gente vê o povo soltando assim, porque a sua calibração, porque não sei o quê. Aí a pessoa fica, às vezes, mas eu estou alegre, mas eu sou uma pessoa alegre, mas eu sou uma pessoa corajosa, né? Ela pode querer ser, ou ter momentos, que é isso que a gente conversou naquele dia, não foi, Maria do Carmo? A gente tem Sim. momentos, muitas vezes, naquela calibração, mas é a média, né? Ou naquela frequência, não sei. E a gente tira a média e acha a calibração. Então, assim, é muito delicado. Isso pode ser feito online? Pode ser feito online. A maioria dos meus atendimentos hoje é online. Eu atendia, enquanto eu estava em Goiânia, eu atendia presencial. Hoje o meu atendimento é 100% online. Quando eu venho para cá, que cliente antigo pede, né, gosta de tomar um cafezinho e É tal, aí a bom. gente faz. É muito bom, eu gosto muito. Agora, Mas a maioria, porque eu atendo gente de várias partes. Essa semana passada eu estava atendendo gente de Portugal, para você que vai para Portugal logo logo, né? Tem gente de se Portugal, requer tem de já Minas, já, de São Maria do Carmo Paulo. está em Portugal, está em Dubai, está em todos os lugares do Mar da É o Consciência. mar da consciência,
se expandindo aí, ó. Vamos É um mar é junto. imenso, ainda tem muitos lugares. Ó, o que o Pablo está dizendo, lidar com essas questões é bem profundo e Profundo. completo. Agora, meu questionamento é, mais um. Por exemplo, a gente sabe que as nossas emoções e as nossas sensações durante o dia, por a gente viver num mar de consciência, de inconsciência, porque a gente está em ressonância nas ambiências que a gente circula, né? Nas ambiências físicas e espirituais, os nossos chakras, né? Eles oscilam. Ah, eu organizei hoje, fiz uma terapia, estou perfeita, estou alinhada no flow. Acontece um negócio ali e desmantelou tudo. Como é isso depois que calibra, que faz o seu trabalho? A pessoa faz uma manutenção, a pessoa tem essa percepção, como é? Aí é onde está o grande diferencial do que se fala muito da escala por aí e que confunde muitas pessoas. Quando eu estou falando em calibração, eu estou falando em estado de consciência. Quando eu falo em estado, é algo mais estável. Quando eu falo em frequência vibracional, né? Que ali, tudo vibra. Tudo vibra. A Sim. densidade, se é mais denso ou se é mais leve, é que é a frequência, né? Vibração, tudo vibra. Se é mais leve ou a depender, tá mais ligado ao tempo, à velocidade, né? A Sim. frequência. É mais denso ou mais leve. A calibração é algo mais estável, no sentido que é a energia organizadora da consciência, é algo maior. Sim. Então, eu posso sim experimentar várias emoções durante o meu dia, Hum, posso experimentar oscilar várias vezes no meu dia, mas a minha consciência maior organizadora, o meu estado de consciência, ele tem soberania sobre isso. Isso é Ah, bom. Maria, eu tô calibrando no amor, nunca mais eu vou chorar e ficar triste. É experiência humana. O Hawkins fala, gente, que a gente não. Voltei? Voltou, vai, na hora que ele ia falar É, da é, é experiência humana. é incrível as interferências nessas horas, né? É, na hora que a gente tá assim, ó, quem matou a Odete Roitman, vá? É tipo isso. É, eu até perdi o fio da meada aqui. Vamos Não, lá. você estava falando o quê? Que a gente vive, as emoções são inerentes a nós humanos, certo? Então, você pode oscilar nas emoções durante o dia, durante um período da sua vida, mas a calibração, ela lhe puxa de novo para aquele espaço de consciência. Ué, isso aqui não é meu, Exatamente. não. A Exato. quem pertence isso? É Exatamente isso. A consciência, ela é soberana sobre as experimentações desse sentido, porque é ela que observa. É ela que observa as experiências, digamos assim. E isso para mim ficou muito mais claro ainda nesse curso que a gente fez, né? Eu falo bem assim, meu criador, depois que eu descobri isso, eu falei assim, criador, eu quero levar as melhores experiências para você, né? sim, Vou calibrar o mais alto possível para levar as melhores experiências para a com fonte, né? certeza. E aí vem o estado de consciência como organizador de tudo isso, experienciando e observando tudo isso, porque você pode passar, por exemplo, por um momento de raiva, né? Acontece ali. E aí eu quero voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente fala de emoção. Sim, A emoção, pelos princípios lá da psicologia, emoção é uma reação imediata a um estímulo. Essa reação imediata a esse estímulo ocorre a nível físico, fisiológico, que é o que eu sinto isso, no corpo, se sim. eu fico tensa, se eu fico relaxada, se eu me tremo todo, se eu dar piriri, né? Essas são as reações fisiológicas. As relações cognitivas, o que eu compreendo do que está acontecendo, é cognitivo, fisiológico e é a interpretação que eu dou, que é o sentimento. Né? Qual que é a interpretação que eu dou para tudo aquilo que está acontecendo? Então a gente recebe um impulso emocional, um estímulo emocional. Nesse momento a gente tem uma escolha. Recebi o estímulo emocional, nesse momento eu tenho uma escolha. Qual que é a escolha? Qual o nível de consciência que eu vou me associar? Se é um estímulo e eu fico com raiva, eu caio, mesmo que momentaneamente, para o nível da raiva, e esse estado emocional vai organizar o que vai rolar daqui para frente.
Se eu passo por esse mesmo estímulo e eu escolho olhar para isso com aceitação pura, aí eu me ligo a esse campo organizador que vai organizar o que vai se desdobrar daquilo. É uma realidade criada a partir de uma reação. O Papa está dizendo, então cada pessoa teria uma identidade de calibração inata, ou até esse padrão energético pode ser ressignificado e transmutado. E nessa Papa, tá? Ele é demais. Não é? Tô adorando o nível de perguntas aqui. Ah, isso aí é na Netflix, meu filho. Na Netflix não sai menos do que isso, não, meu amor. É isso pra cima. Vai, a calibração é alta, dona Não Flix. é? Responda. A gente vai, à medida que a nossa consciência vai expandindo, né? E aí como que a gente expande a consciência? Numa live dessa a gente expande a consciência, lá no Netflix a gente expande a consciência, no movimentos, nos eventos do Mar da Consciência a gente expande mais um pouquinho e a gente passa, porque a nossa tendência natural é a expansão. Se tá bloqueado isso, a gente precisa investigar, e aí é onde vem o processo terapêutico que eu estava explicando agora há pouco, que aí a gente investiga a origem de onde travou, como foi que travou ali, o que ocasionou aquilo, para liberar aquele campo. Para que aí a gente volte a crescer, né? Volte a expandir, volte para o nosso ciclo natural da vida, que é a expansão, que é crescimento da nossa própria natureza. Então, a nossa calibração, ela vai modificar a partir daquilo que eu ponho em mente. Se eu estou aqui assistindo a live, eu estou tendo um acesso a nível de informação, um acesso a nível de energia diferente do que se eu estivesse assistindo um futebol. Sim. E aí é onde o Hawkins traz que cada objeto, um livro, um celular, todos os objetos, eles também têm um nível organizadores deles, os níveis energéticos dele. Se eu entro em contato com esse livro, ele tem uma calibração. Sim. Se eu entro em contato com outro livro, ele tem uma outra calibração. E a gente vai participando de dinâmicas de campos o tempo todo. O tempo todo. É incrível. Por isso que a gente fala da importância da meditação, porque na meditação você volta para o estado de presença, permite que a consciência experiencie com mais clareza e aí você pode aí escolher para onde você está indo, né? E não fazer o automático. Lembra lá do menininho, que até ele até caiu aqui, que eu falei, sufoca, esses campos baixos sufocam. Sim. É como se você ficasse, de fato, não enxergasse essas outras possibilidades e achasse que só aquilo era a sua realidade, né? Acha que só aquilo. E, enfim, e aí mais daquilo você vai atrair, mais músicas que tá naquela frequência, mais filmes. Inclusive, à medida que você vai aumentando sua calibração, até os lugares que você vivencia, circula, né? O perfil da sua roupa. Não é sobre caro, barato, a gente não está falando sobre isso. É padrão vibracional mesmo, é calibração. Até as pessoas que lhe prestam serviço vai mudando e você daqui a pouco você olha assim e faz: Meu Deus, o que aconteceu? Tem histórias aqui para contar que a gente pode fazer uma sessão de 10 lives. Eu adoro. Bora fazer mais. Depois a gente vai falar sobre a questão do marketing. Esse é por isso que eu te falei. A escala, ela é base para tudo hoje na minha vida, assim, de divisão de mundo, né? Esse entendimento chegou para mim como um divisor de águas. Sim. Não à toa, a minha vida deu um giro de 361 graus, não foi nem 360, depois desse conhecimento. Como a gente estava falando lá no processo terapêutico, o processo terapêutico eu uso muito a escala, mas não somente a escala. É porque eu não estou com um gráfico aqui para apresentar para vocês. Fizemos a investigação, encontramos a origem, aí nós vamos para a segunda sessão. Na verdade, nós vamos para um processo, a parte do protocolo, que é onde você se autorresponsabiliza, fazendo alguns exercícios para manter esse padrão vibracional alto, elevado. Tá? É um exercício, né? São vários exercícios que aí você... Por quê? Porque na medida que você vai... Existe uma diferença entre estar consciente, ser consciente e saber. Não à toa, a gente opera dentro dos comandos quânticos em 3 níveis. Nível conceitual, nível do saber e nível comportamental. Tá? Nós fazemos na segunda sessão ao vivo, né, com a pessoa, a gente faz os comandos de reprogramação.
onde a gente faz uma limpeza profunda, em níveis muito profundos, limpeza de várias questões e desses sentimentos abaixo. Nós temos comandos de liberação que vai limpando cada um desses campos. Porque dentro dessa metodologia a gente agrupa esses níveis e fazemos liberação para o grupo dos níveis, né? Os níveis ligados à mágoa, nível ligado a rancor, nível ligado a ódio, nível ligado à vergonha, nível ligado à melancolia. A gente são vários comandos que a pessoa recebe nessa segunda sessão que vai limpando todos esses campos. Limpou, Maria? O universo não gosta de vazio, vamos preencher. Aí a gente preenche, faz os comandos de sentimentos de alta vibração. Comando amor, comando perdão, comando gratidão, para que a pessoa consiga, de fato, dar esse salto, que a gente chama de salto quântico, e acessar, né, campos energéticos mais elevados. Aí vem, depois do pós-sessão, a pessoa para a autorresponsabilidade, né? Qual que é o exercício da pessoa? Se manter nesses novos níveis de consciência, que é essa nova consciência vai organizando toda a vida e aí a vida muda. A vida muda em vários flow, né? Hã? A vida entra no flow. E me diz uma coisa, então você faz uma anamnese anterior, espiritual, energética, pede permissão, faz um faxinão, aí tem a primeira sessão, depois a segunda sessão. E aí, Dentro desse protocolo, aí ele vai ter 21 dias em que ele vai precisar. para a vida dele desabar e ele construir outra. Às vezes isso Nada. acontece, porque às vezes a gente está tão apegado a algumas coisas que a vida faz igual eu falei, dá um giro de 361 graus. Algumas Bom. pessoas saem, você passou por esse processo, né? Algumas pessoas somem, outras chegam. Quanto tempo? Eu sempre falo, né? A vida é movimento. Depois do curso do Juliano, eu falo, a vida é movimento, ação, você lembra como que é? Movimento, ação, expansão e experiência. Aqui é aluna boa, minha filha. É isso. A vida é ação, expansão, experiência Expansão. e movimento. Não. Vamos lá, volta. Vida é Movimento, eu sempre falei. expansão, Ação, expansão e expansão. experiência. São 4? São 4. Tem certeza? Não é 3, não. São 4. São 4. Expansão, experiência, ação e É movimento. muito fogo. Ó, isso aí já dá uma live. Peraí, deixa eu anotar. Vamos fazer uma live sobre isso. A vida é ação, expansão. O que mais? Movimento Que podia ser ação, né? e experiência. E experiência. Tem gente que só quer ficar na experiência. Nessa live a gente chama o Juliano, porque foi ele que trouxe esses outros termos. Eu só falava movimento e experiência. O telefone vai esquentar, vai queimar tudo e a gente vai ficar, mas vamos... Sempre é assim. Mas é maravilhoso. Então, o que é que acontece? Aí a pessoa dá um salto, certo? Aí vamos dizer que eu amei. Ana Paula diz assim, Mary, eu fiz agora, minha vida deu um salto em algumas áreas, que eu tal. Eu posso voltar e fazer para dar um outro... Pode. Inclusive, dentro do protocolo, tem pessoas que vão fazer uma vez e não vão voltar, porque aquilo foi o que ela queria para aquela experiência, para aquele momento. Tem pessoas que vão voltar. Qual que é a questão? Após a aplicação dos comandos, a gente não pode fazer uma nova aplicação com menos de 49 dias. Porque aí... são 21 dias pós-comandos para você ali ir trabalhando a sua frequência, fazendo exercícios, enfim, para manter, segurar, porque existe os mecanismos, né, de movimentação dos campos. Sim. Você foi, tá aqui, esse estado de consciência aqui, vamos colocar do amor. Só que aqui tá tudo mobilizando. E aí muitas coisas vão acontecendo na sua vida, porque mudou aqui, vai mexer com muita coisa aqui. Então, seu trabalho é sustentar. Você, enquanto consciência, você sustenta aquele novo nível de energia. Sim. E aí tem grandes mudanças em toda a vida.
Passou esses 21 dias, aí durante esses 21 dias a gente recomenda não fazer constelação sistêmica, não fazer nem Não teta fazer nada, healing, né? Dá um tempo. são esses três. Porque para dar tempo de acentuar. Eu falo bem assim, quando a gente faz uma cirurgia, que a gente vai lá, corta, tira um pedaço, costura e tal, é mais ou menos esse processo. Quando a gente fez uma cirurgia, de certa forma, porque tirou muita informação do seu campo. Pós-cirurgia não tem os cuidados médicos? Vai lá, tira o curativo, toma remédio. Eu falo que a gente precisa tomar esse cuidado pós-cirúrgico, né? Usando essa analogia, para manter nesse novo padrão energético. Porque você precisa sustentar o campo. É você, Sim. enquanto consciência, que sustenta o campo. E esse é o. Quem pegou essa daí pegou tudo, ó. É você, enquanto consciência, que sustenta esse campo. É Se aquela você história, né? recebe esse boot de energia, mas não sustenta, cai. E aí você fica aí patinando, patinando, patinando. Deu 49 dias da sessão de reprogramação da primeira, quer andar mais um pouquinho, expandir mais um pouquinho? Lembra que eu falei que a nossa natureza é a expansão? Sim. Quer expandir mais um pouquinho, movimentar mais um pouquinho? Aí você vem, a gente faz novamente um novo protocolo. E, Mary, e esse curso que você vai dar aqui logo, e tem online, né? Vamos fazer um online? Vai ter um online. Deixa eu Tô... voltar de viagem para participar. Em Você volta julho. quando, mulher? Eu volto no fim do mês. Fim do mês. Faz em julho, Em julho? se der. Sim, Eu fale. tô. Eu Então me tô. explique, como vai ser esse curso? Esse primeiro curso, eu dei esse curso há quase 3 anos atrás, aqui em Goiânia, presencial. E depois dei ele a versão online também. E aí eu fui estudar outras vertentes da vida, né? Estudar, aprofundar em outras questões. Como eu falei, eu falo que eu viajo entre dois universos. O das terapias, Namastê, e o do marketing, né? E eu, durante esses últimos 5, 6 anos, eu venho tentando conciliar. Teve um momento da minha vida que eu precisei colocar mais atenção no do marketing, estava me demandando mais atenção. Aí, final do ano passado, eu fiz o corte, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que enche os meus olhos, que enche o meu coração, deixa eu dar atenção para isso daqui. Então, eu fiz o corte, assim, de certa forma, eu não consegui desligar totalmente, porque o trem vem, né? As pessoas chegam, as pessoas pedem, e aí a gente vai e se coloca a serviço. Mas fui dar atenção mais às terapias, né? Ao meu atendimento enquanto terapeuta. Nesse processo aí. E aí, nesse curso do Juliano, eu já vinha pensando em dar novamente esse curso da escala, porque eu via muito. Como eu mudei de estado, eu mudei de uma realidade física aqui para uma outra. E eu me deparei com um cenário, seguinte cenário. Eu falei isso, inclusive, numa palestra que eu fiz no congresso agora em fevereiro. A gente está dentro de uma bolha. Esse conhecimento que a gente acessa aqui é pouquíssimas pessoas que acessam. Pelo amor de Deus, isso me tira o sono de noite. Por isso que Sim. tem mais da consciência na frente, que a gente tem que rasgar o verbo, porque esse povo aqui, ó, tá Tá sofrendo. sofrendo. Abaixo da coragem, gente, é sofrimento. Do É orgulho para tanto de gente baixo pensa. é É sofrimento. umbral. É o tal umbral. É o É um tal umbral, umbral tá o assim. inferno na terra. Tem pessoas que estão no céu, no nirvana, estão no estado de consciência, de iluminação, de alegria. Aí a gente parece que a gente tá fumado, que a gente tá usando droga. Porque a gente vive rindo, tem os desafios, tem as coisas. O que essa mulher tem? Qual que você toma o quê? Eu não estou tomando nada, nem ômega 3 eu estou tomando, que eu estou me esquecendo de tomar o ômega 3. Entendeu? Mas é aquela questão da alegria, de você estar numa calibração de alguns. Não vou dizer que eu estou organizada em tudo, mas algumas coisas que as pessoas ficam olhando para a Maria do Carro vive rindo. Ou na Paula É, vive rindo. Não sei, mas povo, tem a alguma pessoa coisa estranha, aí. né? Mas são bolhas de realidade que não está dando, sabe, Maria do Carro? Não tem mais sustentação no planeta. Porque Tua a inquietação é base. a mesma da minha. Então é isso. Foi isso que a gente se. Foi aí que a gente se ligou.
E em especial nesse curso, a gente viu lá muito a questão dos campos de culpa e medo. Aí eu falei, cara, tá na hora de falar disso novamente, porque a gente vê muita informação desencontrada aí sobre esse assunto. Hum. As pessoas ainda têm uma compreensão muito romantizada, foi o que eu falei pro Juliano, inclusive, sobre essa escala. O conhecimento é muito mais profundo. O Hawkins dedicou 30 anos da vida dele de estudo acadêmico, de testagem. Ele testava com milhares de pessoas para compilar esse. Ele teve as experiências dele, ele passou por um processo chamado iluminação, que é esse processo de nível mais alto aqui da escala. E ele trouxe dessa experiência dele para nos ajudar aqui de uma forma científica, porque ele era do meio científico, e ao mesmo tempo de uma forma aplicável, de uma forma prática para a gente, para que a gente conseguisse também fazer essa caminhada, né? Eu falo fazer essa escalada e expandindo a consciência. E esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Precisa. E aí a gente se coloca novamente em movimento, porque vem aquela inquietação, igual você falou, cara. E esse processo de voltar, né, para minha cidade natal e de participar, de fazer esse processo meu também foi muito importante para mim. Opa, Maria, pera aí, que volta para cá que tem mais a ser feito. Não é todo mundo que compreendeu isso ainda, né? Tem mais pessoas a alcançar esse conhecimento e foi importante para mim fazer esse processo para a gente conseguir sair um pouco da bolha mesmo e entender que tem muita coisa a ser Mas feita. muito, amiga, é serviço demais. Tem um mar aí, né? Nós estamos dando gotas aqui. Então, assim, Mas ó, tem um mar ó. aí. Mas todos que estão na live da Anaflix e todos que estão aqui também são agentes, né, atuantes e catalisadores. Você que recebeu essa informação hoje, você não é mais o mesmo. Então, você já pode fazer a diferença no mundo, a partir de você mesmo. Porque a gente só pode transformar, ajustar, calibrar uma ambiência através de nós mesmos. Uma pessoa feliz, de bem com a vida, ela chega no ambiente, o ambiente bota assim. Parece que todo mundo se incomoda de uma forma que o pessoal começa a se ajeitar, né? Para não ficar destoante, e já dá um risinho. Do Sim. mesmo jeito que uma pessoa baixa astral acaba com a festa. Se ela tiver um campo muito forte, se tiver outro na calibração alta, não. Mas se chegar uma pessoa, todo mundo rindo, a pessoa aí você já chega assim. Sim. Menina, o que aconteceu? Todo mundo quem estava rindo já ri mais baixo. Daqui a pouco tá todo mundo chorando. É a dinâmica dos campos, ao vivo e a cores. Um exemplo prático que você trouxe aqui. Não é? A dinâmica dos... Por isso que a gente precisa se compreender que é um estado de consciência. E se é um estado, eu consigo sustentar por mais tempo. Eu consigo bancar aquele estado, né? Eu consigo ter uma sustentação daquela consciência, daquele grau de energia, daquele nível de energia. E aí o Hawkins fala, né, que pessoas que calibram alto sustenta eu não sei, não vai estar aqui nesse gráfico, mas eu tenho um gráfico que fala, né, que uma pessoa que calibra no amor sustenta várias outras pessoas, porque é o nível de energia que ela consegue ancorar, que ela consegue sustentar, que acaba tirando essas pessoas, sustentando essas pessoas também. É um trabalho belíssimo e muito mais profundo do que a gente Olha, escuta por aí. vamos fazer o seguinte. Se você não sabe, depois eu vou conversar com você. O Anaflix está sendo criada a plataforma, onde alguns palestrantes, professores, experts vão deixar uma aulinha, cada um da sua área, com 15 minutos, tá? Onde lá a gente vai deixar todas as suas redes, seus contatos, para as pessoas entenderem um pouco. Então, você já está convidada a entregar uma aulinha de 15 minutos. Você vai vir para o Mar da Consciência. Sim, estarei aí. Por favor. E quando é seu curso presencial em Goiânia? Presencial esse final de semana, agora, dia 7 e 8 de junho. E estou vendo a data para o final de junho, para o curso da escala online. Né? Por quê? Porque a maioria do meu público também não é. Você falou aí, já teve alguns pedidos de pessoas que são de outros estados, de outros lugares, e que não vão poder vir aqui para o presencial.
Sim, E esse conhecimento, igual eu falei, a gente precisa levar ele com a seriedade que esse assunto precisa e com a responsabilidade que ele precisa também, para mais com pessoas. certeza. É ser o efeito catalisador dessa mudança, dessa transformação da massa crítica. Não é, querida? Olha, e eu vou querer fazer esse negócio com você, viu? Já estou me instalando. Vou logo perguntando aí aos mentores, depois você me conta os detalhes. Pergunta se eles autorizam, se o meu eu superior, seja lá quem for, porque eu já estou, porque é muito massa. Porque a Sim, gente sempre pode dar um próximo passo. Eu sim, sou muito disso, sabe? Ah, eu estou bem. Não. Se essa ferramenta chegou para mim hoje, né? Se Maria do Carmo a gente se encontrou lá no Juliano, e a gente teve essa empatia, essa conexão. E eu sou apaixonada por Hawkins, eu tenho vários livros dele aqui. E assim, e você poder calibrar um pouquinho a mais é maravilhoso. é um trabalho fantástico e muito profundo, assim. Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, né? E eu escuto casos assim surreais. Quero contar o meu. Eu quero o meu quando acontecer. Vocês estão Bora lembrados? lá. Para a calibração. Ó, Mary, muito obrigada. Gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Foi muita contribuição. Não sei nem o que dizer. E a energia foi tão forte que meu dia hoje foi assim, ó. Porque eu pego a energia do entrevistado. É. Eu entro em ressonância com o entrevistado e o meu dia vem na frequência dele. Sabia? Foi. Depois então você me conta mais aí como é que foi. Minha Eu quero filha, eu saber. andei que nem um elétron hoje, assim, ó. É muita coisa para fazer, né? Lá no curso, uma das coisas que eu tive clareza lá no curso de conexão foi isso. Tem muitos projetos e ó, arregaçar as mangas e bora lá. Coragem, coragem para fazer. Mesmo que sejam pequenos passos. O importante é começar. É isso aí. Gratidão infinita a você. Gratidão a todos que estiveram. Eu não consegui ler aqui, os comentários travaram aqui para mim, então eu não consegui ler aqui os comentários em tempo real. Ainda bem que você foi dando feedback do pessoal aí que foi É. perguntando, que foi falando que eu não consegui acompanhar. Olha Para mim travou que aqui. alguém falou aqui, ó. Marcela falou aqui no final. Fiz minha escala. Dei os comandos, minha vida mudou. Foi, Marcela? Maravilha. Oh, Sensacional. é isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão. E bora lá. Bora, Vamos vamos, associar estamos a níveis mais juntos. elevados. Vamos sim. Um beijo, viu? E nos vemos. Beijo, Quero beijo a fazer todos. online. Beijo. Tá.